Queridos, Harisca Irene, Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez aqui no nosso canal, Adalberto Teles, Teologia Bíblica e outros. É um prazer estar com vocês aqui. Lição de número 12 da revista da Escola Dominical Adultos CPAD, com o tema A Carreira que nos está proposta. Com o tema A Bendita Esperança, a marca do cristão. O texto em classe é Romanos 8, de 18 ao 25, palavra-chave esperança. Só coloquei essa mesmo, palavra-chave esperança. Na introdução eu já começo essa lição trazendo o significado da palavra esperança. Então o termo grego para esperança é eupis, que pode ser traduzido como esperança, a expectativa do bem futuro, esperança em ou sobre alguém, fé e confiança. Então, essa é a palavra também que significa fé. Quando a gente sempre fala fé, é essa palavra eupis, ou eupidos, que está no genitivo. Essa palavra vai ser a base dessa lição, dessa também lição bíblica, que vai trabalhar a questão da esperança do cristão. Gente, sigam a gente, curtam, deixem o sininho ativado e repasse para outras pessoas também essa nossa missão de ajudar na escola dominical. A primeira grande sessão, porque a lição está nesse formato, né? A primeira, segunda, terceira grande sessão, com os seus subtópicos. A primeira grande sessão, para onde aponta a esperança do cristão. A esperança cristã. A esperança cristã é um conceito central e multifacetado que abrange vários aspectos da fé e da vida espiritual dos seguidores de Jesus Cristo. Uma delas é salvação e vida eterna. Nossa esperança está fundada nisso. A esperança da salvação através da fé em Jesus Cristo é fundamental para os cristãos. Nós cremos, nós temos esperança na salvação. Segundo, ressurreição dos mortos. Os cristãos têm a esperança de que, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, eles também serão ressuscitados no último dia. Então, irmãos, essa é também a base da fé do apóstolo Paulo. Mateus e os evangelhos sinóticos trabalham a pregação do reino de Deus, o arrependimento e o reino de Deus. Isso até Atos. Nas cartas paulinas, a mensagem agora vai se transformar no Cristo ressuscitado, porque essa é a esperança do apóstolo Paulo e essa é a esperança que vai ser transmitida à igreja, o Cristo ressuscitado. E aí é fundamental dar uma olhada no capítulo 15 de 1 Coríntios, que ele vai trabalhar essa ideia da ressurreição nesse texto. Então é claro que a ressurreição dos mortos é também base aí para a esperança cristã. Novo céu e nova terra. A esperança cristã inclui a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde Deus fará novas todas as coisas, eliminando o sofrimento, a dor e a morte. Apocalipse 21, do 1 ao 4. Então você vê que a nossa esperança, ela traz essa perspectiva de que Deus trará a nós um novo céu e uma nova terra, em que ali não vai existir mais o sofrimento. Depois, justiça e paz no reino de Deus. Os cristãos esperam a plena realização do reino de Deus, onde haverá justiça, paz e amor perfeitos. Então, nós estamos esperando isso. Chega de corrupção, chega de injustiça. O crente, a igreja, quer paz, quer ter paz, quer viver em paz. também em meio a tanta perseguição. Então a igreja passa em meio ao sofrimento,
ter essa esperança de que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Então é importantíssima essa esperança, e eu vou recapitular aqui. Então, algumas características da esperança: salvação e vida eterna, ressurreição dos mortos, novo céu e nova terra, justiça e paz no reino de Deus, que esse é o nosso maior desejo. Depois, comunhão eterna com Deus, a esperança de estar eternamente na presença de Deus é um componente central da fé cristã. Na última aula, eu dei aula lá no Espírito Santo em algumas igrejas e falei sobre a escola dominical num domingo, e aí eu expliquei lá que o problema do inferno não é todo ele só a questão do sofrimento, mas a ausência da eterna falta da presença de Deus. Então é você viver uma eternidade sem a presença de Deus, porque a comunhão eterna com Deus, essa é a esperança do cristão, de ter eternamente, ou de estar também eternamente na presença de Deus, em comunhão, sentindo todo o seu amor, toda a sua presença, porque Ele será o nosso templo, Ele será o nosso sol. Então a gente percebe que a presença de Deus é essencial nessa questão da vida de esperança do crente. Então o crente tem comunhão eterna com Deus. Transformação e santificação. Os cristãos têm esperança na obra contínua do Espírito Santo em suas vidas, que os transforma à imagem de Cristo e os santifica, preparando-os para a vida eterna. Então, essa esperança também trabalha na ideia da transformação e santificação, porque o crente tem essa esperança permanente de que o Espírito Santo é aquele que está atuando na vida do crente para o santificar, para o transformar e prepará-lo para a vinda de Jesus, e ele permanecer aí, então, depois da vinda de Jesus, para sempre com o Senhor, tendo aí essa misericórdia, essa graça de viver no reino de Deus. Então, a esperança, gente, do crente é muito importante, ela traz uma base tremenda para a vida do cristão. A esperança nas cartas do apóstolo Paulo. A esperança é característica essencial da vida cristã e o aspecto fundamental da teologia paulina. Essa esperança, no caso aí que nós estamos percebendo, é o que dá base a tudo que Paulo prega, tudo que Paulo ensina, porque ele realmente vai transformar a sua pregação a partir do Cristo ressuscitado, e aí ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, a gente também não ressuscita, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então você vê que a esperança dele é realmente no Cristo ressuscitado, naquele que vai também ressuscitar o crente lá dos mortos, do mundo dos mortos. Então logo, a gente também entende o quê? Que Paulo tem essa doutrina muito caríssima, porque ele trabalha muito essa questão. Você vê que ele começa Romanos 5, né, sendo, pois, justificados pela fé com Deus, né, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tal. E aí ele vai dizer, não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação produz a paciência experiência, e a experiência a esperança. Então você vê que em meio à tribulação, a tribulação não é para trazer sofrimento para nós, assim, no sentido de que iremos ser derrotado definitivamente. Não. A tribulação vai causar na vida do crente experiência, paciência e esperança. E é isso que Paulo deixa bem claro nas suas cartas. Paulo entende a esperança cristã como realização das promessas de Deus a Israel. Essa esperança está firmemente fundamentada na história de Israel
e no caráter de Deus revelado como alguém que é fiel para cumprir suas promessas. Então, olhar para Israel, olhar para o que Deus fez em Israel, significa que Deus é fiel para cumprir com as suas promessas e que Israel é a prova de que nós podemos e devemos ter esperança em Deus, que cumpre de maneira zelosa a sua palavra e as suas promessas. Então Deus é muito fiel, gente. Deus é fiel. Terceira subseção da primeira sessão: Deus, o autor da nossa esperança. Deus é considerado o autor da esperança cristã por várias razões fundamentais, todas elas enraizadas na fé e nas Escrituras. Primeiro, ele é a fonte das promessas. Deus é a fonte de todas as promessas que alimentam a esperança cristã. Olhar para o Novo Testamento é olhar para o agora e para o futuro. Olhar para o Novo Testamento, suas palavras, suas promessas, e o Antigo também, é olhar para o que Deus tem reservado para nós. Então ele é a fonte das promessas. Então, como fonte das promessas, ele alimenta essa esperança cristã. A fidelidade de Deus. A esperança cristã é baseada na fidelidade de Deus. Deus é fiel, Deus é zeloso. Em Deus não há variação e nem sombra de mudança. Ele é perfeito. Então a sua fidelidade, entende, irmãos? Que sai de aletheia, que pode significar também verdade, fidelidade. Também ali o emet no hebraico, que significa verdade, também dá fidelidade. Então Deus, ele tem toda essa fidelidade, ele é fiel, entende? Então ele pode trazer isso para nós. Essa esperança é baseada nisso, de que Deus jamais irá deixar cair qualquer palavra dita por ele. Lembra quando Deus chamou Abraão? Deus disse para Abraão: eu juro por mim mesmo. E vocês precisam lembrar que quando a gente jura por alguém, a gente jura sempre por algo ou por alguém que é maior do que a gente, ou seja, do que nós. Eu juro por essa luz que me ilumina, eu juro pela felicidade da minha mãe, eu juro pela felicidade do meu filho. Então, sempre eu juro por Deus, é sempre por algo que é maior. Como Deus não tem ninguém maior do que ele diz: eu juro por mim mesmo. Então ele jura por ele mesmo a Abraão. Deus disse que ele engrandeceu o seu nome, que ele ia ser pai de nações, de multidões, e que ele conquistaria a terra prometida. Então Deus é fiel, sua fidelidade não pode ser abalada de maneira alguma, porque ele é realmente fidedigno. Terceiro, falamos duas já: fonte das promessas, fidelidade de Deus, obra redentora de Jesus Cristo. Deus demonstrou seu amor e poder. Deus revelou seu amor e poder redentor através da vida, morte e ressurreição de Jesus. Então a obra redentora de Jesus causa em nós a esperança, porque já que Deus derramou o seu poder redentor através da vida, morte e ressurreição de Jesus, quanto mais a partir desse trabalho de salvação não acontecerá na nossa vida. Então é claro que nós alcançaremos aí a redenção, a salvação, por meio do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então morte, vida e ressurreição de Jesus são uma manifestação de amor para que nós fôssemos salvos. E isso demonstra aonde está a nossa esperança. Nossa esperança está na obra redentora de Jesus Cristo, que Deus, o enviando por seu intermédio e por seu amor, faz com que esse processo de vida, morte e ressurreição causa em nós uma expectativa, uma esperança de que Deus está nos redimindo, de que Deus está nos perdoando para que possamos ter aí direito à vida eterna. Nossa esperança também está fundamentada na presença do Espírito Santo. Deus nos dá o Espírito Santo como penhor da nossa esperança, da nossa herança futura. Então,
o Espírito Santo também age em nós, mantendo, guardando, preservando essa esperança que olha também para o futuro, porque Cristo está voltando e a gente tem aí Jesus enviando o seu Espírito para ser o penhor dessa esperança da herança futura, gente. Que coisa tremenda! Renovação e restauração. A esperança cristã inclui a crença na restauração e na renovação de todas as coisas por Deus. Ou seja, Deus trará aí novos céus e nova terra. Então, uma restauração. A gente também tem essa esperança de que Deus restaurará, de que Deus renovará todas as coisas e preservará para os seus servos paz e alegria em Deus. Deus é a fonte de paz e alegria que sustenta a esperança dos crentes. Gente, em meio ao caos, em meio às turbulências, porque para o mundo paz é acabar com guerra, acabar com tudo, mas para nós cristãos a paz é mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às circunstâncias, a gente pode ter paz. Podemos ter paz e alegria, porque a alegria que nós recebemos e também a paz é a partir de Deus, ela vem de Deus para nós. Então por isso que não é algo assim normal, da natureza humana, mas de Deus. Então essa esperança está aí fundamentada também nessa paz e nessa alegria que Deus sustenta na vida do crente, essa esperança. Por fim, segurança eterna. A esperança cristã está firmemente ancorada na segurança que Deus oferece. Gente, como diz o salmista, né? Em Deus faremos proezas. Então, a gente tem que manter a nossa esperança. Eu estou aqui falando com vocês e lembrando do hino 300, né? Para nós que somos aqui pentecostais, temos o inário, nossa esperança é a sua vinda. Então, essa é a esperança do crente, gente. Ela nos dá uma segurança, ela nos dá uma paz, nos dá uma tranquilidade, porque é nele, é em Deus. A gente tem que aguardar nele, esperar nele, confiar nele. Deus é a base de toda a nossa esperança, de toda a nossa confiança nele. E é isso que vai ajudar na nossa trajetória. É isso que vai nos dar capacidade de continuar, essa esperança, essa segurança eterna em Deus, porque ele realmente é a nossa base. Deus realmente é toda a nossa estrutura e nós glorificamos ao Senhor por isso. Segunda grande sessão, a perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro. Esse é o primeiro subtópico. A esperança cristã, fundamentada na morte e ressurreição de Jesus, é direcionada para o futuro. Ou seja, se ele vive e venceu a morte, nós também venceremos. Não seremos vitoriosos apenas nessa vida, mas na nossa ressurreição por meio de Cristo. Essa é a verdadeira esperança pautada na Bíblia Sagrada. Ela não olha só para o presente, ela olha para o porvir. Ou seja, Jesus irá ressuscitar o seu povo. A ressurreição é por meio de Jesus Cristo. Ele é a primícia das ressurreições. Então ele ressuscita e agora ele tem todo o poder para ressuscitar os seus santos, os seus servos. E isso, gente, será na segunda vinda do Senhor. Quando ele voltar, quando ele retornar, ele irá transformar o seu povo, os que tiverem vivos, e ressuscitará os que tiveram mortos. Desde do início das eras, Deus trará a vida. Então, esse ato escatológico é considerado um dos atos mais poderosos que vai acontecer na história da humanidade, porque ele é tão poderoso como Deus trouxe do nada todas as coisas. Então é trazer do nada aquilo que não existe mais. A pessoa já foi, já não tem mais existência, e Deus trará de volta a vida com um corpo transformado, com um corpo glorioso. E essa é aqui a focalização, esse é o foco que a Bíblia traz para a esperança. Ela olha para o futuro, a vinda de Jesus
ela é a base para que nós mantenhamos a nossa esperança. Eu falei lá na igreja, eu já estou há 30 anos, um pouco mais, sempre ouvi falar que Jesus está voltando, que a vinda do Senhor está às portas, e a esperança continua a mesma. Eu creio ainda, mesmo esse tempo inteiro, já na igreja, toda a minha mocidade, agora minha meia-idade, na presença do Senhor, aguardando a sua vida, esperançoso, confiante de que Ele não vai deixar o seu povo perecer na morte. Ele há de ressuscitar o seu povo, assim como Deus ressuscitou a seu Filho, Jesus Cristo. Confiemos nele, gente, tenhamos esperança nele, porque o nosso triunfo já está por vir, está chegando aí. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A esperança futura do crente lhe traz paz, consolo e alegria, pois o próprio Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. O futuro não deve, escrevam isso aí, grifem isso aí, o futuro não deve desestabilizar o servo de Deus. Ele precisa confiar e esperar no Senhor. Gente, isso aqui é importante. O futuro não deve, não pode, de maneira alguma, desestabilizar o crente. Nós temos que lutar contra a ansiedade. Nós temos que lutar contra todo o sistema que tenta nos tirar da calma, que tenta nos colocar inquietos, nervosos. Nós temos que confiar em Deus e esperar no Senhor. Ele está voltando. Tudo isso vai cessar, tudo isso vai acabar com a sua vinda. O futuro não deve estabilizar, como eu falei. João 14:1 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Esse verbo aqui, não se turbe, tarasso, no grego, está na voz passiva, ou seja, algo externo que está acontecendo na vida de alguém. Então, quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, o que está ao redor está nos turbando. Então a gente não tem que turbar, não deixar que nada turbe o nosso coração. Ele diz, credes em Deus e crede também em mim. Eu podia continuar, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Até o versículo 3. Então, queridos, nós não podemos deixar que as coisas externas turbem o nosso coração. Nossa esperança precisa estar fundamentada em Jesus. É Ele que vai limpar os nossos olhos. É Ele que vai cessar com todo o sofrimento. É Ele que vai acabar com toda a dor. É Ele que vai eliminar a morte de uma vez por toda. É Ele que nos abençoará definitivamente, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, uma vitória definitiva, uma vitória que é única. Essa vitória está chegando. Então vamos fazer como aqui João nos orienta, não turbar o nosso coração, não deixar que as coisas externas nos turbem, tentando nos desestabilizar do que Deus tem reservado para nós. A Bíblia diz que um poucochito de tempo que há de vir virá, não tardará. A gente precisa entender que Deus não tarda e nem falha. Por mais que alguns o tenham como tardio, Ele não está tardando. Existe um tempo determinado e quando chegar essa plenitude do tempo, Jesus irá voltar para levar consigo todos aqueles que venceram todas as tribulações, todas as adversidades, que suportaram todos os males que acontecem na vida do crente, perseguição, calúnia, traição, ingratidão, tudo, enfermidades, escassez. Deus irá vir para levar o seu povo. Então a gente não deve turbar o nosso coração, não deixar que as coisas externas façam com que nós estejamos desestabilizados e que a nossa esperança aí fique abalada. Nós não podemos deixar nossa esperança se abalar.
Por que uma doutrina de esperança? Terceiro tópico da segunda grande sessão. Uma doutrina da esperança é essencial para a vida cristã por várias razões importantes. Primeiro, motivação para a vida cristã. A esperança cristã motiva os crentes a viverem de acordo com o ensinamento de Jesus. Então é preciso ter uma doutrina para a gente ter motivação de como viver nos ensinamentos de Jesus. Motivações, conforto e força em tempos de sofrimento. A doutrina da esperança oferece conforto e força em momentos de sofrimento e tribulação. Então a gente, nesse momento de tribulação, a gente com essa doutrina, sabendo que os discípulos, sabendo que os apóstolos, sabendo que os profetas passaram a mesma coisa, seremos motivados a permanecer, porque eles sofreram, eles venceram, nós sofremos, nós sofreremos e venceremos e somos vencedores em Cristo Jesus. Orientação para o futuro. A esperança fornece uma visão clara e positiva para o futuro, baseada nas promessas de Deus. O nosso sofrimento vai acabar. Somos, como diz Pedro, peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Então, gente, precisamos confiar em Deus, ter essa orientação para o futuro. Porque somos peregrinos significa que somos só passageiros. Então tem algo maior, tem algo melhor para nós. Confiança na fidelidade de Deus. A doutrina da esperança fortalece a confiança dos crentes na fidelidade e nas promessas de Deus. Você vê? Acabei de falar agora há pouco. E não nos gloriaremos somente nisso, mas nos gloriaremos nas tribulações. Gente, precisamos confiar na fidelidade de Deus. Deus é fiel, gente. Ele nunca deixou cair uma palavra. Ele sempre foi fiel. Ele falou para Jeremias: eu velo para cumprir com a minha palavra. Eu sou zeloso, eu sou fiel. Minha palavra, aí ele fala para Isaías, não volta vazia. Ela prosperará naquilo que me apraz. Então, fiquemos na esperança em Cristo Jesus e crente, confiantes na fidelidade de Deus. E fidelidade também tem a ver com a esperança, que também fidelidade pode ser traduzido por pistis, que é a mesma palavra aí de esperança. Estímulo à comunidade cristã. A esperança também tem uma dimensão comunitária, encorajando os crentes a se apoiarem mutuamente e a viverem em unidade. A gente sempre encontra alguém em luta, em prova, aí a gente dá uma palavra de conforto, uma palavra de que a pessoa pode ter esperança, pode acreditar, pode esperar em Cristo, pode confiar. Então a gente vai de maneira comunitária estimulando os outros a permanecerem, a confiarem em Jesus, porque Deus está acima de todas essas adversidades. Proclamação do Evangelho. A esperança cristã é uma parte essencial da mensagem do Evangelho. Logo, a proclamação do Evangelho vai fazer com que a gente transmita a esperança futura, a vinda de Jesus, a salvação. E, na verdade, a proclamação do Evangelho é aquilo que nós vivemos também na esperança. Proclamamos porque temos esperança. Proclamamos porque também cremos de que Jesus está voltando e de que ele vai trazer gozo eterno e vida eterna para os céus e desprezo e vergonha eterna para aqueles que negam, para aqueles que renunciam. Transformação pessoal e mundial. A doutrina da esperança impulsiona a transformação pessoal e a busca pela justiça e paz no mundo. Então a igreja, por isso que é bem-aventurados pacificadores, que pode ser traduzido também como aqueles que trabalham pela paz, entende? Aqueles que são os que são agentes da paz. Então a gente proclama a mensagem, proclama a palavra, acreditando que ela traz sim a transformação pessoal e também a transformação mundial. Depois, por fim, nesse último subtópico da terceira sessão, estabilidade e segurança. A esperança fornece
estabilidade. Tá vendo aqui o contraste? Lá em cima eu falei, não podemos deixar que o futuro nos desestabilize. E aqui a gente está entendendo o quê? Que a esperança fornece estabilidade e segurança em um mundo incerto e frequentemente caótico. Então nós estamos vivendo num mundo incerto, o futuro é incerto, assim, no sentido mundano, porque no sentido escatológico, o futuro é certo. Por isso que ele não pode nos desestabilizar, porque nós sabemos o que vai acontecer, o que Jesus está trazendo aí para nós. Então, a esperança, ela tem aí essas características, estabilidade e segurança. Em meio ao caos, em meio ao mundo inseguro, nós temos esperança, e aí essa esperança vai fornecer estabilidade e segurança. Quem às vezes está trabalhando e vê como está a situação econômica do país e tal, então vai entender o que é estabilidade ou se não tem estabilidade. Então você tem que ter esperança, você tem que ter estabilidade e segurança em meio ao caos. Não é na paz, é em meio ao caos. E em meio ao caos e em meio a todas as turbulências, é esperança, estabilidade, segurança que vai produzir a paz. E assim a gente vai vivendo. Agora nós vamos para o terceiro grande sessão, a esperança cristã como âncora da alma. Primeiro subtópico, nossa esperança como âncora. A esperança cristã como âncora da alma é uma metáfora poderosa que se encontra na carta aos Hebreus, na Bíblia, especificamente capítulo 6, versículo 19. Temos esta esperança como âncora da nossa alma, firme e segura. Esta metáfora transmite várias verdades profundas sobre a natureza e o papel da esperança na vida dos crentes. Estabilidade em tempo de tribulação, que assim como a âncora que mantém o navio firme em meio às tempestades, a esperança cristã proporciona estabilidade em tempos de tribulação e incerteza, segurança e confiança, que se baseia nas promessas de Deus, orientação e propósito, assim como uma âncora orienta e mantém um navio em um ponto fixo, a esperança cristã dá orientação e propósito à vida dos crentes. Nenhum crente pode viver desorientado, ele precisa ter orientação. E aí a esperança como âncora que fixa o navio e nos fixa em Cristo, nós nunca vamos ficar sem orientação. Sempre teremos orientação. Paz interior, a esperança cristã traz paz interior, uma tranquilidade que vem de saber que Deus está no controle, olha isso. Essa paz, ela é uma tranquilidade que vem de nós sabermos de que Deus está no controle e que há um futuro seguro e glorioso aguardando os servos de Deus. Transformação e crescimento espiritual. Então a esperança cristã, ela motiva os crentes a buscarem crescimento espiritual. Há uma transformação pessoal. Então o crente está sempre em expansão de crescimento, sempre em expansão de estruturamento. A esperança baseada na ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus é a base sólida da esperança cristã. Tem que repetir essas coisas porque é importante frisar isso para nós. A esperança como fonte de perseverança. A esperança cristã encoraja a perseverança, permitindo que os crentes suportem provações e desafios com fé e coragem. Então, esperança é uma coisa, perseverança, que também pode ser traduzido como paciência, é outra coisa. Então, a esperança, ela ajuda a isso aí, a manter essa perseverança, para que o crente suporte, para que o crente permaneça, para que o crente tenha coragem em meio às tribulações, fundamento nas promessas de Deus. Então a esperança cristã é ancorada, ela está ali ancorada nas promessas de Deus, que são imutáveis e eternas, elas são fiéis. Elas são fiéis. Segundo tópico, por que a esperança do crente é melhor? A esperança do crente é considerada melhor por várias razões que se baseiam nas características únicas e promessas da fé. Ela é baseada em Deus e suas promessas.
A esperança cristã está fundamentada no caráter e nas promessas de Deus, que é fiel, imutável e todo-poderoso. Certeza da salvação e vida eterna. Essa esperança cria em nós essa certeza de que somos salvos. Não seremos, nós somos. Como diz lá em 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, presente, que somos salvos, é poder de Deus. Então, ela cria em nós essa certeza de salvação e vida eterna. Essa esperança está na ressurreição dos mortos. A esperança cristã, ela é melhor porque ela inclui a promessa da ressurreição dos mortos, assegurando que a morte não é o fim, mas um novo começo na vida eterna com Deus. Olha isso, gente, o que a esperança é, porque ela é boa. Novo céu e nova terra, então uma promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte, proporciona uma esperança incomparável. Paz e alegria incomparáveis. Então você tem aí uma paz. Então por isso que a esperança do crente é a melhor. Transformação pessoal e comunhão com Deus. Justiça e recompensa final. A esperança cristã promete justiça final e recompensa para aqueles que perseveram na fé. Impacto presente e futuro. A esperança cristã não é apenas para o futuro, mas também tem um impacto transformador no presente. Olha quanta gente que vivia em depressão, que vivia com transtornos emocionais e hoje foram impactados pela graça de Deus, e essa esperança mudou totalmente, transformou totalmente as suas vidas. É isso que essa esperança é e faz, e por isso ela é melhor. Esperança comunitária, que é aquela que faz o crente compartilhar com a comunidade suas experiências, seus sofrimentos, e aí vai proporcionando apoio mútuo em tempos de dificuldades para aqueles que estão sofrendo, passando alguma dificuldade. Fundamentada na ressurreição de Cristo. Então a esperança cristã é única, porque se baseia na ressurreição de Cristo, na ressurreição do nosso Senhor. Então ela demonstra que a morte não é o fim e se fundamenta numa nova vida de ressurretos em Cristo Jesus. Então a esperança, gente, a do cristão é a melhor por causa de todas essas características. Mantendo firme a esperança, que é o final da lição. Já se passaram 2 milênios da história ou de história da igreja, que viveu e vive sob circunstâncias muito adversas. No entanto, ela sempre saiu vitoriosa em Cristo Jesus, mantendo a sua esperança firme nele e triunfando com ele. Nesse sentido, a igreja permanece olhando esperançosa para o futuro, sabendo que a qualquer momento o seu Cristo voltará. Então já estamos aí, nós não nascemos ontem, a igreja não caiu de paraquedas, passaram-se já milênios e nós estamos vencendo e venceremos em nome de Jesus. Conclusão, o servo de Deus deve manter a sua esperança firme até a vinda do Senhor. Todos iremos passar por lutas e tribulações, e é por isso que Paulo afirma que elas produzem a paciência, a experiência e a esperança, que não traz confusão. Muito obrigado, gente. Sigam lá, compartilham, deixa o sinal lá ligadinho, ativo, que você sempre vai receber informações e notificações. Deus abençoe. Harius Kai Erene, um abraço e até a próxima.